Apenas algumas centenas de metros atrás do terreno da igreja, havia uma antiga cisterna subterrânea abandonada. Esse grande reservatório de concreto havia sido construído muitas décadas antes para coletar e armazenar água da chuva. No entanto, com o passar dos anos, caiu em desuso e foi sendo esquecido, tornando-se lentamente parte da paisagem tomada pela vegetação. Ervas daninhas e capim alto cresceram ao redor de suas bordas, e uma cerca de arame enferrujada, mal se sustentando em alguns pontos, servia apenas como um frágil lembrete de sua existência. Após analisar cuidadosamente a confissão em conjunto com o andamento da própria investigação, as autoridades agiram rapidamente. Dirigiram-se até a propriedade da igreja e iniciaram uma busca minuciosa no local. Foi ali que encontraram Summer. Peritos médicos foram chamados imediatamente à cena. A missão deles era avaliar as condições do local e determinar tanto a causa quanto o horário aproximado da morte. Ao final, os resultados da perícia confirmaram grande parte do que já havia sido revelado na confissão. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Hoje, neste documentário, exploramos a história real de Summer Ray Cook, que nasceu em 31 de dezembro de 1985, na tranquila e unida cidade de Logan, Ohio. Um lugar cercado por florestas densas, estradas sinuosas e pelo tipo de comunidade onde todos conhecem o nome de todos. Ela tinha uma personalidade magnética que atraía as pessoas, e era raro encontrar alguém que tivesse algo negativo a dizer sobre ela. Foi durante a adolescência que Summer conheceu William, um garoto da mesma idade que frequentava a mesma igreja. Embora morassem a apenas algumas casas de distância, na mesma rua tranquila, eles nunca haviam realmente se aproximado até um retiro juvenil da igreja, durante o segundo ano do ensino médio. Aquela viagem de fim de semana deu início a uma conversa que rapidamente evoluiu para uma conexão que nenhum dos dois esperava. Quando se formaram no ensino médio, Summer e William já eram inseparáveis. E pouco tempo depois da formatura, o jovem casal decidiu se casar. Eles começaram a construir uma vida juntos ali mesmo, em Logan. Ao longo dos anos seguintes, tiveram 3 filhos, 2 meninas e depois um menino, que se tornaram o centro do mundo de Summer. O apoio familiar teve um papel fundamental no dia a dia deles. Eles moravam a apenas algumas casas dos pais de William. O pai dele, um pastor local que também tinha um pequeno negócio de construção, era especialmente presente. Ele frequentemente levava as crianças à igreja, buscava-as na escola e ajudava com refeições e tarefas quando Summer se sentia sobrecarregada. Em determinado momento, após receberem a oferta de um promissor contrato de construção, a família de William decidiu se mudar para a Flórida. Eles esperavam que a mudança trouxesse mais estabilidade financeira e novas oportunidades. Por um tempo, pareceu um recomeço. Mas a realidade acabou sendo muito mais difícil do que imaginavam. O trabalho diminuiu, as tensões aumentaram e os desafios de criar 3 crianças pequenas longe da rede de apoio começaram a pesar. Em poucos anos, a família fez as malas novamente e voltou para Logan, exausta, desanimada, mas esperançosa por um novo começo. Em 2010, Summer tomou a difícil decisão de se separar de William e, eventualmente, entrou com o pedido de divórcio. A separação não foi escandalosa nem dramática. Foi o resultado de um distanciamento emocional, objetivos desalinhados e anos de desgaste silencioso. Summer recebeu a guarda total das crianças e voltou a morar com os pais, que estavam mais do que dispostos a ajudar tanto no cuidado dos filhos quanto no apoio emocional. É importante destacar que, como a família de William ainda morava logo ali na mesma rua, ele continuou sendo uma presença frequente na vida das crianças e manteve um papel ativo como pai. Com apenas 25 anos, Summer tinha muitas responsabilidades. Seus filhos tinham apenas 5, 3 e 2 anos de idade. Cada dia era um turbilhão de preparar refeições, contar histórias, trocar fraldas e buscar as crianças na pré-escola. Um emprego em tempo integral não era viável. Então, ela encontrou trabalho de meio período limpando uma agência bancária local, a apenas 5 minutos de casa. O horário era tarde.
Normalmente começava por volta das 19 horas e terminava às 23 horas e 20 minutos, mas permitia que ela estivesse com os filhos durante o dia. Embora sua vida fosse agitada e frequentemente exaustiva, Summer nunca deixou de sonhar com um futuro melhor. Ela falava abertamente com a família sobre seus planos de voltar a estudar. Queria cursar uma faculdade, talvez na área de educação infantil ou saúde, para oferecer uma vida mais estável aos filhos. Por volta dessa época, ela também começou a se relacionar com alguém novo. O nome dele era Adam, um faz-tudo que havia sido recomendado por um vizinho para consertar um vazamento no telhado da casa de seus pais. Eles iniciaram uma amizade que, aos poucos, se transformou em algo mais profundo. Adam era gentil, prestativo e tinha uma presença estável e tranquila, qualidades que Summer valorizava mais do que nunca. Na noite de 22 de março de 2011, Summer bateu o ponto para seu turno habitual no banco. Aquela noite parecia não ser diferente de tantas outras que ela havia trabalhado nos últimos meses. Durante o intervalo, ela enviou algumas mensagens casuais para Adam. Pequenas atualizações, perguntando como as crianças haviam passado o dia e pedindo que ele passasse lá depois do turno. Mas, de repente, as mensagens cessaram. Era um pouco depois das 23 horas. No início, Adam não ficou muito preocupado. Talvez ela estivesse apenas finalizando o trabalho ou tivesse se envolvido em alguma ligação. Mas, depois de alguns minutos, ele enviou outra mensagem. Em seguida, ligou, sem resposta. Quando se passaram 20 minutos sem nenhuma notícia, ele sentiu um crescente aperto no peito. Confiando em seu instinto, caminhou a curta distância até o banco. Quando Adam entrou no estacionamento mal iluminado pouco depois da meia-noite, algo parecia claramente errado. O silêncio estranho do local já era perturbador, mas o que realmente fez seu estômago revirar foi ver o carro de Summer ainda estacionado exatamente no mesmo lugar onde ela o havia deixado mais cedo. Era o mesmo veículo que ele havia emprestado a ela para trabalhar, e vê-lo ali, intacto, muito depois do fim do turno, causou uma forte sensação de inquietação. Summer era conhecida por ser responsável, até meticulosa. Ela nunca ficava além do horário sem avisar e jamais iria embora sem devolver as chaves. Movido pela preocupação, Adam saiu do carro e caminhou até a parte de trás do prédio. Instintivamente, seguiu pelo caminho que levava à entrada discreta dos funcionários, a mesma que Summer usava para evitar as portas principais. Foi então que ele os viu. Objetos espalhados de forma descuidada atrás de uma grande caçamba verde. O iPod dela, com os fones ainda emaranhados, as chaves do carro, com o inconfundível chaveiro roxo que ele havia lhe dado. E, o mais perturbador de tudo, partes do telefone dela. A bateria estava separada da carcaça, caída a vários metros de distância, como se tivesse sido arrancada no meio do uso ou jogada com força. Seu fôlego travou. Aquilo não era apenas preocupante, era aterrorizante. Adam não perdeu tempo. Com as mãos trêmulas, ele pegou o telefone e ligou para os pais de Summer. Em poucos minutos eles chegaram, visivelmente abalados. A mãe dela reconheceu os objetos imediatamente, seu rosto pálido de medo. Não havia dúvidas, tudo pertencia a Summer. Temendo o pior, os pais ligaram para a polícia local para registrar o desaparecimento. Mas, para a surpresa deles, a resposta do atendente não foi a que esperavam. Eles foram informados de que aquela não era a primeira ligação daquela noite relacionada àquela área. Cerca de 30 minutos antes, duas mulheres que faziam sua corrida noturna habitual haviam passado pelo mesmo estacionamento do banco. Ao se aproximarem da extremidade do prédio, notaram uma cena estranha sob a luz intermitente de um poste defeituoso. Uma mulher, que mais tarde acreditaram ter pouco mais de 20 anos, estava sendo conduzida em direção a um sedã por duas pessoas. Ambas vestiam roupas completamente pretas e usavam máscaras de esqui, o que imediatamente levantou suspeitas. Inicialmente, as corredoras hesitaram, sem saber se aquilo era uma situação perigosa ou apenas um mal-entendido. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma terceira figura, outra mulher, saiu do banco traseiro do veículo. Diferente da dupla mascarada, ela vestia roupas comuns e tinha um comportamento calmo, quase ensaiado.
Ela interceptou uma pessoa que se aproximava da cena, possivelmente para intervir. As corredoras lembraram como essa mulher pareceu dissuadir o transeunte de forma sutil, mas firme, gesticulando como se tudo estivesse sob controle. A interação foi breve, porém inquietante. Momentos depois, a mulher voltou para o carro e o veículo arrancou rapidamente, os pneus cantando enquanto desaparecia na noite com os 3 ocupantes dentro. As corredoras, agora profundamente alarmadas, correram os últimos quarteirões até a delegacia mais próxima. Ofegantes e nervosas, relataram imediatamente o que haviam presenciado, esperando que as autoridades agissem. No entanto, apesar do tom urgente e do relato detalhado, os policiais minimizaram a situação. Eles sugeriram que poderia se tratar de um desentendimento doméstico ou de uma cena mal interpretada à distância. Mesmo depois de ouvirem sobre as máscaras de esqui e a estranha interação com o transeunte, os policiais não pareceram dispostos a agir com rapidez. Eles deram uma explicação. A maioria das viaturas em patrulha estava ocupada atendendo outras ocorrências, como abordagens rotineiras de trânsito ou distúrbios em bairros próximos. Nenhuma unidade poderia ser enviada ao banco naquele momento, disseram. Decepcionadas, mas sem querer simplesmente ir embora, as corredoras decidiram voltar por conta própria. Elas pegaram um veículo e retornaram ao local cerca de 20 minutos depois, agarrando-se à esperança de que a polícia já estivesse lá. Mas quando chegaram, o que encontraram as chocou ainda mais do que o que haviam visto antes. O carro de Summer continuava exatamente no mesmo lugar. Os objetos atrás da caçamba permaneciam exatamente como Adam os havia encontrado. Intocados, não examinados e sem qualquer sinal de investigação. Não havia luzes piscando, nenhum policial vasculhando a área, nenhuma fita isolando a cena. Todo o estacionamento estava exatamente como antes, como se ninguém tivesse ligado para a polícia. Sentindo-se ao mesmo tempo impotentes e responsáveis, as 2 mulheres decidiram permanecer ali. Elas não conseguiam se livrar da sensação de que o que tinham visto era sério e não queriam deixar o local sem vigilância. Quase 1 hora havia se passado desde o primeiro relato, e ainda assim nenhuma autoridade policial havia aparecido. Frustrada, uma das corredoras ligou para o marido explicando a preocupação crescente. O marido, igualmente perturbado com a situação, fez uma segunda ligação para o departamento de polícia. Desta vez, exigindo que alguém fosse enviado imediatamente. Finalmente, mais de 1 hora após o primeiro chamado, a polícia chegou ao local. Os agentes começaram a questionar as testemunhas. No entanto, ninguém isolou a área nem fez qualquer esforço para preservar a cena do crime. Só quando o marido da corredora chegou pessoalmente e começou a fazer perguntas diretas aos policiais é que as coisas começaram a mudar. Assim que os investigadores passaram a reconstruir ativamente a linha do tempo, o quebra-cabeça começou a tomar forma. Com base no que as corredoras haviam visto, combinado com os pertences pessoais que Adam e os pais de Summer identificaram, tornou-se cada vez mais claro que a mulher levada provavelmente era Summer. O telefone dela havia cessado toda a atividade pouco depois das 23 horas. Um silêncio digital que apenas aumentava o peso das evidências. Seus objetos espalhados perto da entrada dos funcionários do banco pintavam um quadro perturbador, sugerindo que algo havia ocorrido de forma repentina, mas com intenção clara. Quando os policiais finalmente começaram a buscar imagens de câmeras de segurança na área e a entrevistar testemunhas, a urgência da situação tornou-se inegável. As testemunhas forneceram às autoridades a descrição do veículo envolvido no sequestro. Um sedã branco, de modelo antigo, sem placa visível e com vidros escurecidos. O carro havia deixado o local às pressas. Um alerta foi emitido para o veículo e a polícia começou a entrar em contato com as pessoas mais próximas de Summer, na esperança de que alguém tivesse informações úteis. Quando os agentes visitaram os pais de Summer, rapidamente descobriram que o passado dela era marcado por tensão, especialmente em relação ao seu ex-marido, William. Segundo os pais, o casamento havia sido problemático desde o início. William era conhecido por ter uma visão rígida e autoritária, que ele justificava por meio de sua interpretação pessoal da doutrina religiosa. Assim que se casaram, Summer disse que percebeu uma mudança preocupante em seu comportamento. William exigia lealdade e obediência absolutas,
restringindo com quem Summer podia falar e proibindo-a de passar tempo até mesmo com amigos próximos ou familiares sem sua permissão. Ele esperava que ela mantivesse a casa impecável, tivesse o jantar pronto em um horário exato e seguisse expectativas cada vez mais específicas sobre como uma esposa deveria se comportar. Ele assumiu o controle das finanças da casa e a desencorajou de trabalhar fora. Com o passar do tempo, as crenças de William se tornaram ainda mais extremas. Ele expressou o desejo de ter uma segunda esposa, apesar de a poligamia não ser reconhecida por lei. Ele justificava essa aspiração com base em suas crenças religiosas. Summer ficou chocada e profundamente desconfortável com a ideia. Para ela, o casamento deveria ser uma parceria, não um sistema de controle. Mas William persistiu, e seus pedidos deixaram de ser apenas teóricos. Ele esperava que ela aceitasse aquilo. Além disso, William queria aumentar drasticamente a família. Ele pediu que Summer lhe desse mais 9 filhos, além dos 3 que já tinham. Segundo relatos, ele às vezes tirava o telefone dela, monitorava seus movimentos e até a impedia de sair de casa sem ele. Eventualmente, Summer chegou ao seu limite e entrou com o pedido de divórcio. Mas mesmo depois de a separação legal ser concluída, a hostilidade não terminou. Na verdade, ela se intensificou. William, junto com seus pais, reagiu ao divórcio com forte oposição. Ele passou a buscar a guarda total dos filhos, insistindo que Summer não era capaz de criá-los sozinha. Quando descobriu que ela havia iniciado um novo relacionamento com um homem chamado Adam, que ele já conhecia, a situação piorou ainda mais. O que realmente o enfureceu foi uma foto publicada online. Uma imagem simples de Adam com Summer e as crianças. Aquela visão pública de sua nova vida deixou William furioso. No tribunal, ele lutou para recuperar a guarda, mas seu comportamento jogou contra ele. Os juízes analisaram os depoimentos, o histórico de controle e os relatos de intimidação. No fim, a decisão favoreceu Summer. Ela recebeu a guarda total e as visitas de William foram limitadas. Isso apenas alimentou ainda mais o ressentimento. Os pais de William começaram a fazer denúncias, entrando repetidamente em contato com as autoridades com diversas acusações contra Adam, alegando desde negligência até má conduta. No entanto, nenhuma dessas acusações se sustentou após investigação. Os detetives analisaram os relatos e não encontraram qualquer evidência que os confirmasse. Durante a investigação complexa e frequentemente frustrante sobre o desaparecimento repentino e inexplicável de Summer, as autoridades se viram mergulhando muito mais fundo do que haviam previsto inicialmente. O foco deixou de estar apenas em William, o ex-marido de Summer, e passou a incluir sua família imediata, especialmente seu pai, cujo histórico e atitudes começaram a levantar cada vez mais questionamentos. Cerca de 1 ano antes do desaparecimento de Summer, o pai de William havia ganhado visibilidade pública com o que inicialmente parecia ser uma iniciativa ambiciosa e nobre. Ele anunciou formalmente a fundação de sua própria igreja, apresentando-se como um líder espiritual com uma missão baseada em serviço e compaixão. Paralelamente, registrou uma organização sem fins lucrativos. O objetivo declarado dessa nova instituição era claro e louvável: ajudar membros da comunidade em situação de rua, oferecendo soluções de moradia acessível. No papel, a iniciativa era inspiradora. Ela rapidamente atraiu atenção, especialmente dentro da comunidade religiosa local. Muitas pessoas se mobilizaram para apoiar a causa, acreditando tratar-se de um esforço sincero para promover mudanças positivas. O pai de William passou a participar de eventos comunitários e reuniões de igrejas, divulgando o projeto e distribuindo bilhetes de loteria especialmente criados, que eram apresentados como um mecanismo criativo de arrecadação de fundos. Esses bilhetes eram impressos sob medida e vendidos em encontros, e o dinheiro arrecadado supostamente seria destinado à construção de moradias simples e sustentáveis para os mais necessitados. No entanto, com o passar do tempo, o otimismo começou a desaparecer. Apesar das doações significativas, que a polícia mais tarde estimaria em centenas de milhares de dólares, não havia qualquer sinal de progresso. Nenhum terreno havia sido avaliado ou comprado, nenhum alvará de construção foi solicitado e nenhuma fundação foi iniciada. O público, inicialmente paciente e confiante,
começou a ficar desconfiado. Quando doadores preocupados passaram a pedir atualizações ou resultados, receberam explicações vagas e frequentemente contraditórias. Primeiro, o pai de William alegou atrasos no departamento de planejamento da cidade. Depois, disse que havia problemas com as regras de zoneamento. Por fim, simplesmente parou de responder às perguntas. A organização sem fins lucrativos foi discretamente dissolvida, deixando para trás uma trilha de perguntas sem resposta, doadores frustrados e uma suspeita crescente. Somando-se ao clima de inquietação, surgiu outro fato preocupante. Por volta da mesma época em que seus esforços beneficentes desmoronaram, o pai de William perdeu suas credenciais pastorais. Embora os motivos exatos da revogação nunca tenham sido tornados públicos, isso se tornou mais um sinal de alerta em uma lista crescente de controvérsias envolvendo seu nome. Para aqueles que o haviam apoiado, financeiramente ou espiritualmente, a sensação foi de traição pessoal. Esse período também marcou um sério declínio para a família como um todo. Apenas alguns meses antes do desaparecimento de Summer, a família de William sofreu um grande revés financeiro. Eles foram despejados de sua casa após deixarem de pagar várias parcelas da hipoteca. Forçados a se mudar, deixaram para trás um imóvel cheio de pertences e memórias. Algumas queridas, outras muito mais dolorosas. Foi durante esse capítulo difícil que Summer retornou à casa, acompanhada de seu amigo Adam. Seu objetivo era simples: recolher os últimos itens pessoais antes que fossem perdidos ou descartados. Apesar de já ter morado ali, Summer se sentia profundamente desconfortável ao colocar os pés novamente na propriedade. Embora agora pertencesse legalmente aos pais de William, o local continuava carregado de peso emocional. Anos de tensão, controle e manipulação haviam deixado marcas difíceis de apagar. Esperando evitar qualquer conflito, Summer fez a coisa responsável. Solicitou que um policial estivesse presente enquanto recolhia seus pertences. Adam foi junto para ajudar no trabalho físico, carregando caixas e colocando-as no veículo. Mas a situação se tornou volátil quase imediatamente. O pai de William ficou visivelmente hostil no momento em que viu Adam. Sua postura mudou instantaneamente, a voz se elevando em raiva enquanto o acusava de invasão de propriedade. Embora um policial uniformizado estivesse presente, tentando manter a calma, a agitação do homem mais velho rapidamente aumentou. Ele gritava acusações, ignorava advertências repetidas e continuava a desafiar a presença de Summer e Adam. O policial, mantendo a calma e o profissionalismo, tentou mediar a situação. Mas quando o pai de William se recusou a cumprir ordens legais e persistiu em seu comportamento perturbador, não restou alternativa. Ele foi preso no local e acusado de conduta desordeira. Embora ninguém tenha se ferido fisicamente, o incidente deixou claro o quão tensa e instável a dinâmica familiar havia se tornado. Mais tarde, um juiz emitiu uma sentença suspensa. Aquilo não era apenas mais um conflito familiar. Fazia parte de uma narrativa maior e mais sombria. À medida que os investigadores aprofundavam a apuração sobre o desaparecimento de Summer, passaram a examinar a complexa rede de relacionamentos e padrões psicológicos dentro da família de William. Eles analisaram registros de comunicação, extratos financeiros e, de forma especialmente reveladora, o diário pessoal de Summer. Algo que seus pais encontraram e entregaram na esperança desesperada de ajudar a descobrir a verdade. As anotações do diário eram esclarecedoras. Escritas em caráter privado, eram emocionalmente cruas e dolorosamente honestas. Summer descrevia sua vida durante o casamento com William. Ela se sentia isolada e vigiada, com pouco controle sobre decisões cotidianas. Até escolhas simples, como o que cozinhar ou para onde levar as crianças, exigiam a aprovação de William. Com o tempo, sua autoconfiança foi se desgastando, substituída por uma tristeza silenciosa. E, por fim, por uma determinação firme. Uma entrada específica chamou a atenção dos detetives. Nela, Summer descreveu um ponto de virada. O momento em que percebeu que não podia mais suportar o ambiente em que vivia e que seus filhos mereciam uma vida mais tranquila e acolhedora. Ela reconheceu o medo avassalador de partir, mas também o profundo senso de propósito que guiou sua decisão. Além de suas palavras, os investigadores começaram a reunir outros elementos da complexa história emocional da família. Após o nascimento de William,
Sua mãe sofreu uma série de complicações médicas que a impediram de ter mais filhos. Amigos e parentes relataram posteriormente que essa perda pareceu transformar sua visão de mundo e seu comportamento. Com o passar do tempo, seu apego aos filhos de William tornou-se total. Ela frequentemente dizia às pessoas da comunidade que, se algo acontecesse com William ou Summer, ela criaria as crianças, não como guardiã, mas como a verdadeira mãe delas. Esse nível de apego começou a levantar sérios sinais de alerta. Agindo com base em uma série de depoimentos de testemunhas e no acúmulo de evidências, a polícia visitou a residência de William, a casa que ele dividia com os pais. Uma informação crucial havia surgido de testemunhas na noite em que Summer desapareceu. A descrição do carro usado na fuga, um sedã branco com características específicas. Durante a visita, os detetives observaram que um veículo que correspondia exatamente a essa descrição estava estacionado na garagem da casa. William, ao ser questionado no local, manteve sua inocência. Ele afirmou que na noite do desaparecimento de Summer, ele e seus pais haviam viajado para fora da cidade, especificamente para Cleveland, a cerca de 3 horas de distância, para avaliar propriedades de investimento. Alegou que o carro deles quebrou durante a viagem de volta, obrigando-os a passar a noite fora e retornar apenas na manhã seguinte. Ambos os pais confirmaram a história, apresentando linhas do tempo e relatos idênticos sobre a suposta pane no veículo. Mas os investigadores não ficaram satisfeitos. A história parecia ensaiada. E com tanto em jogo, eles sabiam que precisavam se aprofundar. Um mandado de busca foi rapidamente obtido, permitindo que a polícia examinasse tanto o veículo quanto a residência com mais cuidado. Dentro da casa, os investigadores encontraram um sistema portátil de navegação por GPS. Ele não era utilizado havia algum tempo, mas os detetives sabiam que, mesmo desligados, esses dispositivos frequentemente retêm dados históricos. O aparelho foi entregue a especialistas forenses, que extraíram um registro detalhado de pontos de localização. O que eles encontraram não sustentava a versão de William. Na verdade, a contradizia completamente. De acordo com os registros do GPS, a última localização registrada antes de o dispositivo ser desligado, por volta das 17 horas e 30 minutos do dia do desaparecimento de Summer, não era Cleveland, mas Logan. Mais especificamente, nas proximidades do banco onde Summer trabalhava. O GPS só foi ligado novamente na manhã seguinte, por volta das 7h30, e a primeira localização registrada nesse momento foi um lava-jato local. As imagens de vigilância desse lava-jato revelaram ainda mais aos investigadores. O vídeo mostrava os 3 membros da família, William, sua mãe e seu pai, limpando o veículo de forma minuciosa. Eles foram vistos aspirando os bancos, limpando o painel e até mesmo removendo e recolocando os pneus. O comportamento pareceu deliberado e excessivamente cauteloso aos olhos dos detetives. Quando as autoridades analisaram as imagens e as cruzaram com os dados do GPS, já haviam se passado 8 dias críticos desde a última vez que Summer fora vista. Com a linha do tempo estabelecida e o álibi de Cleveland desacreditado, os investigadores chamaram William e seus pais para interrogatório. Os 2 homens permaneceram firmes em suas negativas. Alegaram que o GPS devia estar com defeito e insistiram que a viagem havia ocorrido exatamente como disseram. Mas, quando os detetives se voltaram para a mãe de William, algo inesperado aconteceu. Sem muita pressão, ela desabou e começou a falar. Com uma voz baixa, carregada de emoção, ela confessou que Summer não estava mais viva. Não forneceu detalhes específicos sobre como isso aconteceu, mas o que compartilhou gelou a sala. Segundo ela, a família havia ficado cada vez mais angustiada após o tribunal decidir a favor de Summer na questão da guarda. Apesar de repetidas tentativas de convencê-la do contrário, Summer manteve-se firme. Não permitiria visitas sem supervisão e não confiava mais em William nem em seus pais para cuidar das crianças. Frustrada, a família elaborou um plano para confrontar Summer pessoalmente. Mas algo deu errado. Em algum momento durante o encontro, Summer começou a apresentar sinais de mal-estar físico. William e seu pai, despreparados e em pânico, não souberam como agir. Não ligaram pedindo ajuda, não tomaram nenhuma providência para buscar assistência médica e, em vez disso, concentraram-se em encobrir o que havia ocorrido. Em seu depoimento,
A mãe de William descreveu o episódio como um acidente trágico, o resultado de uma situação que saiu do controle. Para os detetives, porém, tratava-se de algo muito mais grave. Após o incidente, William e seus pais dirigiram-se à cidade mais próxima. Um lugar familiar para eles, não apenas geograficamente, mas também emocionalmente. Era ali que os pais de William frequentavam cultos religiosos havia anos, realizavam eventos comunitários e mantinham laços com amigos e membros da congregação. Não era apenas um ponto no mapa. Era um local com o qual se sentiam conectados, e os investigadores mais tarde questionariam se essa familiaridade influenciou a escolha. Próximo dali, a apenas algumas centenas de metros atrás da propriedade da igreja, havia uma antiga cisterna subterrânea desativada. Uma grande estrutura de concreto, construída décadas antes para armazenar água pluvial. Com o tempo, ela se tornara um elemento esquecido do terreno, cercada por mato e parcialmente escondida por uma cerca de arame enferrujada. Para alguém que não conhecesse a área, poderia passar completamente despercebida. Mas para a família, era algo que haviam visto inúmeras vezes ao longo dos anos. Foi ali, segundo a mãe de William, que decidiram deixar Summer. Ela afirmou que a intenção deles nunca havia sido causar-lhe mal. No entanto, a sequência de eventos que se seguiu, incluindo a tentativa rápida de ocultar o ocorrido, lançou sérias dúvidas sobre essa narrativa. Os investigadores tiveram dificuldade em acreditar que um simples confronto tivesse se tornado fatal sem qualquer premeditação, especialmente considerando a instabilidade emocional que vinha se acumulando havia meses. As ameaças anteriores de William, muitas das quais haviam sido relatadas durante o processo de guarda, desenhavam um quadro muito diferente. Ele havia dito abertamente a amigos, familiares e até conhecidos da igreja que nunca permitiria que alguém lhe tirasse os filhos, independentemente do que um tribunal determinasse. Após cruzarem a confissão com suas próprias pistas, as autoridades agiram rapidamente. Elas foram até o terreno da igreja e realizaram uma busca no local. Pouco tempo depois, encontraram Summer no interior da cisterna, exatamente onde a mãe de William havia dito que ela estaria. Peritos médicos foram chamados imediatamente para avaliar as condições e determinar a causa e o horário da morte. O laudo confirmou grande parte do que havia sido descrito na confissão. Summer deixou de ser vista apenas 45 minutos após desaparecer. Um detalhe que preocupou profundamente os investigadores, pois indicava que poderia ter havido uma breve oportunidade de intervenção. Os 3 membros da família, William, seu pai e sua mãe, foram presos pouco depois. As acusações eram graves: homicídio premeditado, conspiração e obstrução da justiça. As prisões causaram uma onda de choque na comunidade. Apesar das tensões conhecidas com Summer, poucos imaginavam que a situação pudesse escalar a um nível tão devastador. Os processos judiciais começaram rapidamente. Ainda assim, nem todas as decisões do sistema de justiça agradaram ao público. Especialmente, a escolha de oferecer um acordo judicial à mãe de William. Em troca de sua confissão e de ter levado os investigadores até o local onde Summer estava, os promotores concordaram em reduzir a gravidade das acusações contra ela. Ela também testemunhou em tribunal, reiterando sua versão dos fatos e enfatizando que não pretendia que as coisas terminassem daquela forma. O tribunal aceitou o acordo, e a mãe de William, Sandra Inman, foi condenada a apenas 15 anos de prisão. Com bom comportamento, existe a possibilidade de que seja libertada ainda antes. Um detalhe que deixou a família de Summer dividida entre dor e frustração. Para eles, a sentença parecia dolorosamente curta diante da perda para toda a vida que haviam sofrido. William Inman e seu pai, por outro lado, foram ambos condenados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O tribunal considerou o envolvimento deles ativo, premeditado e central para os eventos que levaram à morte de Summer. Depoimentos de testemunhas, registros de GPS, imagens de vigilância e as mentiras repetidas durante os interrogatórios contribuíram para essa decisão. Após o julgamento, os 3 filhos de Summer foram colocados sob os cuidados de seus avós maternos. O filho mais velho, que havia começado a frequentar a escola pouco antes da tragédia, apresentou um desafio especial. O caso havia sido amplamente divulgado em Logan. Era impossível protegê-lo completamente de conversas ouvidas por acaso, comentários sussurrados por colegas,
ou até de estranhos bem-intencionados que se aproximavam para oferecer condolências. Os pais de Summer passaram a temer que o sobrenome das crianças as ligasse para sempre a um crime do qual não tiveram qualquer participação. Eles começaram, de forma discreta, a considerar a possibilidade de alterar legalmente os sobrenomes, na esperança de proporcionar aos netos um recomeço, livre do peso da associação e do escrutínio público. Com o passar dos anos, os filhos de Summer cresceram sob o cuidado amoroso e protetor dos avós maternos. A família tomou a decisão consciente de manter a privacidade, evitando a atenção da mídia e comentários públicos. Eventualmente, mudaram-se de Logan, estabelecendo-se em outra cidade onde as crianças pudessem ter um novo começo. Quanto à mãe de William, ela continua encarcerada, mas tem previsão de possível libertação em 2028. Especialistas jurídicos debatem se ela poderá ou não ter qualquer contato com os netos após sua liberação.